Olá, querido irmão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa, este é o canal Viva EBD e eu espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus no nome do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar para darmos continuidade ao estudo da Revista Alternativa para esse terceiro trimestre de 2020. O tema da nossa revista, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta semana nós iremos estudar a lição de número 12, isso mesmo, a penúltima lição do nosso trimestre, esse trimestre que tem enriquecido grandemente todos aqueles que amam a escola bíblica dominical. A lição desta semana tem como tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo se encontra em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz o seguinte: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 14, também Neemias capítulo 13, versículo 23 até o 26, capítulo 9, versículo 38 e ainda capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. O objetivo geral da nossa lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Peço a Deus que através desse vídeo possa ajudar cada professor a estar preparando a sua aula para esse final de semana e que Deus venha inspirar cada um dos irmãos que ensinam. Quero agradecer a Deus por sua vida, você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Deus abençoe também você que está voltando ao nosso canal. Se vocês ainda não são inscritos, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também compartilhe os nossos vídeos com outros professores que você acredita que poderão ser ajudados por eles. Eu louvo a Deus pela vida de muita gente que tem se engajado, não somente neste canal, mas em outros canais, tem se engajado para o crescimento da escola bíblica dominical. Isso só redunda em louvores a Deus e em crescimento para o povo de Deus, crescimento no conhecimento da sua palavra. Vamos então para a nossa introdução. Na introdução da nossa lição, destacamos as palavras do comentarista que diz: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lição passada, nós aprendemos sobre um belíssimo acontecimento onde Esdras, que era sacerdote e escriba, foi o principal protagonista. Ele leu e explicou a palavra de Deus para o povo, juntamente com seus auxiliares, e nós aprendemos que houve um mover muito grande do Espírito Santo naquela reunião, enquanto a palavra de Deus estava sendo lida. A palavra de Deus diz em Neemias capítulo 8, versículo 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Nesta semana nós estudaremos e veremos que o avivamento produzido pela leitura da palavra de Deus trouxe à tona as transgressões do povo, o pecado que o povo estava cometendo por estarem se casando com mulheres pagãs. Mesmo sabendo que o casamento com mulheres de outras nações
foi o principal motivo que levou o povo à idolatria e, consequentemente, ao cativeiro babilônico. As cenas, elas são lamentáveis, mas mostra com muita força que o pecado muitas vezes traz consequências dolorosas. Nós lamentamos em ler mulheres pagãs junto com seus filhos sendo levados, ou melhor, sendo mandados embora por conta do pecado do povo, por ter transgredido a lei do Senhor. Aprenderemos também o que a palavra de Deus fala sobre casamento misto e traremos uma aplicação proposta pelo nosso comentarista para a Igreja do Senhor. O tópico número 1 da nossa lição diz o seguinte: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. O objetivo deste ponto é apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. O tópico número 1 diz assim: a ira e a reação de Esdras. Na lição número 7, nós aprendemos sobre alguns critérios que os líderes judeus, adotaram para que somente aquelas pessoas que provassem a sua linhagem puramente israelita voltassem para Jerusalém. Em outros momentos, nós estudamos sobre a luta dos judeus para se manterem separados dos povos pagãos que lhes rodeavam. Quando Esdras recebeu a notícia de que algumas pessoas do povo, inclusive sacerdotes e levitas, estavam casando com mulheres pagãs, aquilo foi um golpe muito duro para Esdras. E diferente do que o nosso primeiro tópico anuncia, dizendo a ira e a reação de Esdras, nós percebemos que pela reação de Esdras, o que ele sentiu na verdade foi tristeza e angústia, porque a Bíblia nos diz que ele caiu de joelhos em intercessão pelos transgressores. A oração de Esdras tem alguns elementos que diferenciam da oração de Neemias, por exemplo, quando ele recebeu a notícia da situação de Jerusalém. Na oração de Esdras não existe um pedido de perdão formal, talvez porque, como ele disse ao Senhor no capítulo 7, versículo 6, ele estava se sentindo envergonhado. Esdras, na sua oração, no versículo 7, ele reconhece que foi o pecado, e evidentemente o pecado de idolatria, que levou o povo para o cativeiro. Ele reconhece a bondade de Deus quando ele mostra que a volta para o cativeiro e também a benevolência dos reis persas, que permitiram a reconstrução tanto do templo quanto dos muros, isso era tudo fruto da misericórdia de Deus. E Esdras também reconhece que o povo está em pecado e que se o Senhor quisesse agir com justiça, ninguém poderia permanecer diante do Senhor. A oração de Esdras tem o seguinte tom: Senhor, nós pecamos, cometemos os mesmos pecados que nos levaram ao cativeiro, e agora nós estamos aqui diante de Ti, e faça conosco o que o Senhor quiser. Nós não vemos Esdras pedindo perdão a Deus. Talvez porque ele estava muito angustiado e sentindo-se envergonhado diante da bondade de Deus, que estava sendo, na verdade, retribuído com uma reincidência do pecado que levou o povo à idolatria e, consequentemente, ao cativeiro. O tópico número 2 da nossa lição diz o seguinte: os efeitos da atitude de Esdras foi imediato. Quando o povo viu Esdras quando viu Esdras de joelhos e ouviu a sua oração suplicando pelo povo, o coração daqueles que ouviam ficou quebrantado e eles se dispuseram e se colocaram nas mãos de Esdras para fazer tudo aquilo que Esdras mandasse que eles fizessem.
Na verdade, o povo estava reagindo de uma forma positiva diante do pecado que estavam cometendo, porque eles estavam dispostos a repararem o erro que haviam cometido. A palavra de Deus nos diz que o povo chegou para Esdras, capítulo 10, versículo 4, e disse o seguinte: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e agem. Ou seja, o povo reconheceu o pecado e agora diz para Esdras tomar as providências, dizer o que deve ser feito, e eles iriam fazer tudo o que Esdras orientasse para que eles fizessem. O ponto número 3, ou melhor, o tópico número 3 diz o arrependimento do povo. O choro do povo, quando ouvia a lei, se transformou em arrependimento, consequentemente em confissão de pecado e o desejo profundo de corrigir o erro, embora o remédio a ser tomado fosse algo muito amargo. A palavra de Deus diz que o povo chegou para Esdras e disse o seguinte: despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Embora essa resolução severa tenha atingido cerca de 113 famílias das 29 mil, segundo a Bíblia cronológica, aplicação pessoal, não deixa de ser dolorido ver famílias sendo separadas. Norman Champlin, querendo talvez amenizar esse impacto desse conserto, dessa atitude do povo de mandar embora as suas famílias, ele diz o seguinte no seu comentário: mas estou conjecturando que muitos pais não sacrificaram seus filhos à Babilônia e ao paganismo que ali imperava. O filho de um hebreu era tradicionalmente um hebreu, sem importar qual mulher estivesse envolvida. Pelo menos essa prática tem sido típica do judaísmo nos séculos que se seguiram. Isso está na página 1964 do terceiro volume do Antigo Testamento, interpretado por Norman Champlin. O pecado tem seu preço e aqui foi muito alto. O restabelecimento do relacionamento do povo com Deus exigia uma ação muito enérgica, embora dolorosa. Evidentemente, a culpa não foi de Deus, que deu a lei para o povo. O Senhor deu a lei para o bem do povo. Romanos capítulo 7, versículo 16, Paulo diz ali que a lei é boa. A culpa é unicamente do povo que transgrediu a lei que o Senhor havia dado. Por isso que Jeremias, quando ele viu o povo descendo para o cativeiro babilônico por causa dos seus pecados, ele escreveu lá em Lamentações: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas nós queremos destacar ainda aqui duas coisas interessantes. Primeiro, o comentário equivocado neste ponto. O comentarista diz: antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. E nós sabemos que não é possível Neemias ter enfrentado este problema antes da chegada de Esdras a Jerusalém, porque, como explicamos na lição passada, Esdras chegou a Jerusalém 13 anos antes de Neemias. Segundo, é importante destacar a diferença das reações de Esdras e Neemias neste caso, quando tiveram que enfrentar essa situação. Esdras ficou abatido e consternado consigo mesmo. A palavra de Deus diz em Esdras 9:3: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha barba e da minha cabeça, e me assentei atônito.
A reação de Neemias foi uma reação totalmente diferente da de Esdras. Neemias capítulo 13, versículo 25, diz: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Norman Champlin, outra vez, ele diz o seguinte: a atitude de Neemias era comum na história do Próximo e Médio Oriente. Portanto, Neemias estava aplicando a sua solução oriental. O que nós sabemos é que a reação de Esdras e a reação de Neemias, embora fossem reações diferentes uma da outra, expressava o zelo que ambos tinham pela obra de Deus. O ponto número 2 da nossa lição diz o seguinte: por que um judeu não devia casar com uma pagã? Objetivo desse ponto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. O tópico número 1 diz o seguinte: Deus havia proibido o casamento misto. Vejamos um dos textos que o nosso comentarista cita. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Esse é o texto que deixa claro a vontade de Deus em relação aos judeus, no que diz respeito a casamento com outras mulheres que fosse de linhagem pagã, de uma nação pagã. O tópico número 2 diz o seguinte: a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Nosso comentarista traz como primeiro exemplo Salomão, rei de Israel, que casou-se com várias mulheres pagãs e, na verdade, ele abriu a porta para a idolatria em Israel. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz o seguinte: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão por amor. Então veja que Salomão, ele fez exatamente o contrário daquilo que Deus tinha ensinado lá em Deuteronômio, o versículo que nós lemos agora há pouco. O outro exemplo nefasto é Acabe. Acabe, rei de Israel, que casou com Jezabel, princesa Sidônia. Nosso comentarista diz: Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Na verdade, Jezabel, além de promover a adoração a Baal, ela tornou a adoração ao Senhor escassa. Elias, por exemplo, em um determinado momento, ele entendeu que ele era o único adorador do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, está escrito o seguinte: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quando a palavra de Deus fala de altares derribados, os teus altares foram derribados,
mostra a situação em que se encontrava a adoração a Deus. O altar derribado simbolizava de fato que a adoração a Deus estava muito escassa no reino de Israel naquele momento. Tudo isso por conta de uniões através de casamentos com pessoas pagãs, que resultou na idolatria sendo acatada e tomando espaço dentro da nação de Israel. O ponto número 3 da nossa lição diz o seguinte: a sobrevivência do povo judeu. O objetivo deste ponto é destacar a sobrevivência do povo judeu. Aqui a lição ela traz dois importantes fatores que contribuem para a permanência do povo judeu até o dia de hoje. Primeiro, nós tomamos como base parte do texto do comentário da nossa lição. Letra A obediência à orientação dada na lei divina que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. E em minha pesquisa na internet eu encontrei 2 vídeos no YouTube e estarei deixando na descrição desse vídeo, estarei deixando os links para que você possa assistir e ver que de fato há apoio a essa informação do nosso comentarista. A letra B é a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Para entendermos isto, basta nós lembrarmos, por exemplo, da tentativa de Ramã durante o reino persa, quando Esté era a rainha, a tentativa que aquele homem, Ramã, fez para exterminar os judeus do reino da Pérsia. E não podemos também esquecer de forma alguma da implacável campanha de Hitler a partir de 1933, quando mais de 6 milhões de judeus foram exterminados da face da terra. Um artigo no site Morachá, também estarei deixando na descrição do vídeo o link para você, lá diz o seguinte: a par do extraordinário triunfo do movimento sionista, a Federação do Estado de Israel, 60 anos atrás, contém intrigantes elementos que inclusive podem ser apontados como sobrenaturais. Do ponto de vista político, jamais uma nação foi criada por votos de outros países. Sob a ótica histórica, a jornada percorrida pelo povo judeu corresponde a uma sucessão de milagres. Depois de 2000 anos de injustiça, perseguições, massacres e assassinatos em massa, este povo sobrevive forte, vibrante e há 6 décadas soberano em sua pátria. O ponto número 4 da nossa lição diz assim: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. O objetivo deste ponto é aconselhar a respeito do casamento de crentes. Esse ponto está dividido em 3 parágrafos e no primeiro parágrafo nós separamos um texto do comentário que diz o seguinte: no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Quando nós levamos em consideração, quando nós levamos a sério a forma como a Bíblia, como as Escrituras fala sobre casamento, sobre matrimônio entre 2 pessoas, esse comentário ele se torna vivo, ele se torna real. É muito interessante nós lembrarmos que quando nós temos uma palestra, uma palavra sobre casamento, é comum que os preletores eles lembrem que o primeiro milagre de Jesus durante o seu ministério aqui na terra foi realizado exatamente em um casamento. E é importante que nós entendamos que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. E a Bíblia também termina com um casamento, o casamento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. O segundo parágrafo dessa lição fala sobre o julgo desigual
E é interessante que nós atentemos para a nota de rodapé da Bíblia Pentecostal, na sua página 1778. Lá, o comentário de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17, o comentário lá diz o seguinte: diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão as sociedades dos negócios, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre crente e incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social e econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Quero que você note essa última frase, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Não entenda esse comentário como uma possibilidade que você tem de casar com alguém incrédulo e depois evangelizá-lo procurando ganhar para Cristo. Veja o que diz aqui no parágrafo 3. Atentemos para alguns destaques nesse comentário, nesse parágrafo. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpos e em parte de alma, mas é impossível que haja união espiritual, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. E isso é uma coisa que nós temos que levar muito em consideração. Essa é uma verdade que faz toda a diferença. Na verdade, o crente faz parte do reino da luz, do reino de Deus. O incrédulo faz parte do reino das trevas. Então, como diz a Bíblia, que comunhão há? Porém, algum jovem, por exemplo, pode dizer que vai casar e justificar essa união com uma pessoa não crente, dizendo que depois que casar vai orar, vai jejuar, vai evangelizar essa pessoa para que ela venha a ser salva. Olha, isso é muito difícil. Em nossas igrejas, quando nós temos seminário para noivos, nós gostamos de descartar essa possibilidade, porque casamento é algo que pode mudar a vida do ser humano, tanto para pior quanto para melhor. E eu conheço alguns casos que, por conta de casamento de crente com incrédulo, o casamento mudou a vida da pessoa para pior. Conheço até casos em que o noivo aceitou Jesus, entre aspas, e quando casou, imediatamente, vou dizer novamente, imediatamente voltou à vida de imoralidade e o casamento não durou. Aliás, meu querido irmão, meu querido jovem, um jovem ou uma jovem que quer manter-se fiel em seu relacionamento com Cristo, jamais pode pensar na possibilidade de namorar um incrédulo. Nesse terceiro parágrafo, nós ainda destacamos as seguintes palavras: também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ela errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. E isso será um fardo que o crente vai ter que carregar para o resto da vida. Nosso comentarista está alertando para o argumento que aquele não crente, aquele marido, por exemplo, não crente, vai ter contra a esposa que preferiu um relacionamento com o incrédulo a um relacionamento com Deus. Nesse terceiro parágrafo, ainda chamamos atenção para as seguintes palavras: em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos,
forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Então, antes de casar, a educação dos filhos é algo que já deve ser levado em consideração, porque num casamento de um crente com um não crente, até mesmo a formação dos filhos está correndo grande perigo. Por fim, chegamos ao ponto número 5, que na verdade é mais uma conclusão. O objetivo é incentivar a espera em Deus. Eu vou ler o texto do comentário na íntegra. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro ao Deus que faz com que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Querido irmão, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero agradecer a você que ficou comigo até esse momento. Eu também quero dizer que gostaria muito que você deixasse um like para esse vídeo, que você se inscrevesse no meu canal e que ativasse as notificações e também compartilhasse os nossos vídeos com outros professores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.